Abra ela no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Essa será a quarta mensagem dentro dessa série. Sobre estar firmes em Deus. E o título dessa mensagem é Firmes como Ana. Firmes como Ana. Eu quero extrair da vida dessa mulher algumas lições, alguns princípios valiosos que me levam a enxergar na vida dela alguém firme. Alguém que pode me ensinar como estar firme diante de Deus. Eu tenho dito isso há 3 domingos. Essa necessidade, essa urgência de Deus gerar em nós um caráter firme. E talvez para algumas pessoas isso seja difícil. Talvez para algumas pessoas que receberam uma cultura de que, olha, quando você enfrentar um problema, você muda. Quando você estiver diante de uma circunstância difícil, deixa para lá e vai procurar outro lugar. Seja difícil ouvir algo como permanecer. Talvez diante de uma geração que tem relativizado a verdade eterna e tem transformado os princípios de Deus em verdades relativas, seja difícil ouvir para permanecer firme diante de qualquer circunstância. Mas eu quero dizer para você uma coisa bem simples: se quisermos sermos cristãos aprovados por Deus, precisamos ter no nosso caráter e na nossa vida a firmeza como característica. E eu quero falar sobre Ana. Talvez, para a maioria de nós, a história de Ana não seja desconhecida. Quem foi Ana, pastor? A mãe do profeta Samuel. Foi ela quem gerou o homem que dividiu o sacerdócio e colocou o início do reinado na história de Israel. A importância de Samuel é grandíssima dentro da revelação bíblica. Porém, se não houvesse Ana, não existiria Samuel. E é isso que eu quero colocar para você aqui de uma maneira bem simples. Pastor, como ser firme como Ana? Primeira característica, escreva aí. Como ser firme como Ana? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1 e versículo de número 5. Está escrito assim, olha: mas para Ana, ele dava uma porção digna, ou uma porção excelente, em outras versões, pois ele a amava. Mas o Senhor havia fechado o seu ventre. Preste atenção, primeira característica. A Bíblia diz que Ana era casada com um homem chamado Eucana, e no tempo bíblico que eles estão inseridos, o casamento com 2 mulheres era permitido, principalmente quando a primeira esposa não podia dar filhos. Então, pela lei, pelo costume, o homem era autorizado a contrair um segundo matrimônio, para que essa então pudesse dar filhos, quando a primeira esposa não poderia. Então, esse homem Eucana tinha 2 esposas, a Ana e a Penina. A Bíblia diz que o ventre de Ana era fechado, ela não podia gerar filhos.
Mas diz que o ventre de Penina era aberto. Penina gerava e dava filhos para Eucana. E a Bíblia diz que de ano em ano Eucana subia para adorar a Deus. E sabe o detalhe? E aqui que entra essa primeira característica. Sabe o detalhe? Que mesmo com o ventre fechado, Ana nunca deixou de subir para adorar a Deus. Pastor, como permanecer firmes como Ana? Anote aí, escreva aí. Mesmo que eu não tenha aquilo que quero, eu não posso deixar de adorar a Deus. E aqui você precisa aprender uma coisa bem simples, querido. Mesmo que Deus não faça aquilo que quero, mesmo que Deus não me dê aquilo que eu preciso, Ele continua sendo Deus. Ana talvez poderia olhar para Eucana em um desses anos e dizer para ele assim: olha, eu estou muito triste, eu estou muito chateada, Deus não está ouvindo a minha oração, Deus não está ouvindo o meu clamor, a gente ainda não tem filhos juntos, eu não subirei esse ano, vá sozinho. Deus não está cumprindo na minha vida a sua promessa, vá sozinho. Ana nunca disse isso. Todos os anos que Eucana subia, Ana estava lá. Subia e adorava a Deus, sem filho, sem resposta, mas adorando a Deus. Bate no ombro do seu irmão e diga assim: por favor. Não diga para ele por favor. Mesmo que a resposta não venha, não deixe de adorar a Deus. O diabo tem roubado crentes, dizendo para eles: vai fazer o que lá? Está orando há quanto tempo e a sua resposta ainda não veio? Olha a sua vida, olha a sua história. Deus não está nem aí para as suas orações, mas hoje nós mandaremos uma resposta, porque mesmo que a resposta não venha, eu não deixarei de adorar a Deus. E eu estou dizendo de que isso gerava na vida de Ana uma ação. Ana não ficava ali para adorar em casa. Não, hoje eu vou cultuar em casa. Não. Não era um culto doméstico, não era um culto familiar, era uma peregrinação até o templo. Era uma ação, era um mover. Porque culto que não te tira do lugar não é culto. Hoje nós temos a facilidade, o culto vai estar gravado, daqui a pouco você vai poder assistir ele na internet, mas isso não é culto. Culto é estar aqui. Ah, pastor, mas estar na igreja, estar na igreja eu não gosto, porque tem problema, igreja. Não, querido, por favor. Se você pegar o templo na época de Ana, você vai encontrar ali um sacerdote chamado Eli. Eli já estava velho, a Bíblia diz que Deus já não falava mais com Eli. Os filhos de Eli estavam pervertendo o templo. Ou seja, era o pior lugar para se levar uma família. Mas era ali que o nome do Senhor era invocado. Era ali que Deus era adorado. Homens são passageiros, querido. Hoje eu estou aqui pregando para você. Amanhã você pode receber uma notícia dizendo assim: você viu o que aconteceu com o pastor Robson? Assim, não, o que aconteceu? Estava pregando ontem, assim, deu um infarto, ele morreu. Eu vou falar de mim para você não dizer: ah lá, o pastor querendo matar eu, jogando maldição. Eu já falo de mim. Você, como assim morreu? Estava lá ontem. Assim, pois é, morreu, passou. E aí domingo que vem já tem que ter outro pastor aqui. Porque homens passam. Homens, eles são como a palha. Hoje eles existem, florescem, crescem, mas morrem amanhã.
mas o lugar da adoração ele permanece. Ana estava lá, sem resposta, mas eu estava lá. Eu sei que tem dia que a gente olha para a circunstância da nossa vida e a gente diz assim: hoje eu não queria não. Hoje eu queria ficar em casa, hoje eu não queria que ninguém perguntasse nada para mim, hoje eu não queria encontrar ninguém. Não, é nesse dia que precisa subir para adorar. É nessa hora que Deus recebe algo chamado sacrifícios de louvor. É nesses dias que eu posso dar a Deus o perfeito louvor. Pastor, mas espera aí. Ana não tinha resposta. Não, ela não tinha. Ana não tinha filho. Não, ela não tinha. E ela nunca deixou de subir para adorar. Não, ela nunca deixou. A cada subida para adorar do seu marido, Ana estava ali. Pode ser esse ano. Sabe qual é a expectativa do culto, irmão? A expectativa do culto é essa. Para muita gente o culto é sempre a mesma coisa. Vai ter o louvor, aí vai pedir dinheiro, aí vai ter uma palestra, vai ser bacana. Para muita gente é só isso. Mas para outras pessoas assim, pode ser hoje, pode ser esse culto. Quem dera fosse esse culto que Deus movesse a chave para mudar a história da sua vida. Eu não sei qual é, mas Ana sabia que em um daqueles anos poderia ser o ano da mudança de vida. Não abandonando a nossa, o que está escrito aí? Congregação, como é costume de alguns. Olha a palavra do escritor de Hebreus: não abandone a congregação como é costume de alguns. Porque as pessoas começam a se mover, a vir à igreja. Hoje está bem, então vamos. Não, hoje não está bem, não vamos não. Hoje eu estou meio indisposta, hoje eu não vou não. Querido, presta atenção, não abandone a congregação. Deus não virá buscar uma pessoa, é uma igreja, é um corpo. Preste atenção, Salmo 122, versículo de número 1, diz o que? Alegrei-me. De novo. Mais uma vez. Eu posso estar triste, eu posso estar desanimado, eu posso estar passando pelo pior momento da minha vida, mas quando vem a expectativa do culto, uma alegria do céu vem para o meu coração, porque eu sei que estando na congregação, Deus pode mudar a minha sorte. Não é uma alegria comum. Não estou dizendo eu fiquei feliz, não. É uma alegria que Deus do céu para o meu coração. Bate no ombro do seu irmão e diga assim: por favor, seja firme como Ana. Não deixe a congregação quando a resposta não chegar. Vai ter momentos que não vai ser assim. Tem momento que você ora e a resposta vem imediata. Tem momentos que você clama e a resposta está ali. Mas tem momento que não. Tem momento que você vai orar, vai acontecer nada. Nessa hora eu vou continuar adorando. Eu vou continuar adorando. Eu vou continuar adorando. A alegria que me conduz ao templo. Aí você, mas pastor, eu não tenho motivo para estar alegre. Não, não é motivo aqui. É motivo de que você vai entrar num ambiente propício para que milagres aconteçam. Segunda característica. Volte lá comigo
Primeiro livro do profeta Samuel. Pastor, como é que eu faço para ser firme como Ana? Segunda característica, versículo de número 6. Capítulo 1 do primeiro livro do profeta Samuel, versículo 6. Está escrito assim: e a sua rival. Aqui na King James diz: e a sua adversária também a provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado o seu ventre. Para ser firme como Ana, primeiro, mesmo que a resposta não venha, eu não deixo de adorar, eu vou subir, eu vou clamar, eu vou estar na igreja. Segundo, cuidado com as provocações. Sabe uma coisa que tira a gente do lugar? Sabe uma coisa que desestabiliza a nossa vida, o ministério, a igreja? É quando ela começa a ceder às provocações. Nós estamos vivendo dias de provocações. As pessoas provocam na rede social, as pessoas provocam por onde vão, as pessoas falam mal, as pessoas criticam, as pessoas caluniam. Até o dia que eu ouvi uma expressão, alguém chegou para mim e disse algo bem simples. Ele disse assim: filho, olha só, você não pode impedir o passarinho de sobrevoar a sua cabeça. Isso você não pode. Você não pode impedir as pessoas de estarem ao seu redor. Você não pode impedir as pessoas de estarem ali. Você não pode impedir as pessoas falarem de você. Mas você pode impedir que elas façam ninho na sua cabeça. Isso é decisão sua. Imagina Ana. Ano após ano, ouvindo de Penina: você não pode gerar, você não dá filho, você não serve, você não é a mulher que o nosso marido merece, você é amaldiçoada. Um monte de circunstâncias jogadas para cima dela. Mas para permanecer firme, preste atenção no que eu vou dizer, você não pode ceder à provocação. Por favor. As pessoas, quando falarem mal de você, a Bíblia diz: não retribuas o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Quando alguém te fizer mal, devolva o bem. Se olha, você não viu o que fulano de tal falou de você, falou isso, falou isso, falou isso, falou isso, falou assim, mas como? Uma pessoa tão boa, como é que ela falou tudo isso? Aquilo que nos tira do ambiente de estar firme é começar a ceder às provocações da vida. As pessoas provocam sobre tudo. As pessoas vão falar de você, da sua família, da sua roupa. As pessoas vão falar do seu trabalho. As pessoas vão falar sobre tudo. E só permanece quem não cede a essas provocações. Olha só, deixa eu ler com você o texto. Provérbios 15. Verso 1. Põe um, filho. Olha só. Pastor, como é que eu respondo então às provocações? Primeiro ponto: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Presta atenção. Casamento, relacionamento entre pais e filhos, chefes e funcionários. A palavra branda faz o quê? De novo, a palavra branda desvia. Quer deixar alguém irado? Quer deixar alguém em ira? Quer colerizar alguém? Está aqui.
dê uma palavra dura. Veja, uma palavra dura não é uma repreensão correta, não é isso que eu estou dizendo. Uma palavra dura é uma verdade sendo dita da maneira errada. Uma verdade dita da maneira errada, ao invés de produzir a bênção, suscita a ira. Como é que você aprende a lidar com as provocações? Resposta branda, calma. As pessoas podem não ter onde se agarrar, querido, mas nós estamos agarrados em Cristo. Por favor, as nossas palavras precisam estar agarradas aqui. Tem hora no casamento que a comunhão fica intensa, não fica? Não é briga, não é discussão, é comunhão intensa. E aí no meio daquela comunhão intensa, alguém decide falar mais alto. Ah, irmão, aí o tempo fecha. Sempre tem um em casa que consegue suscitar a ira do outro. E como é que faz isso, pastor? Com a palavra dura. Cara, dê uma palavra branda, tranquila, calma, como quem sabe que Deus está no controle da situação. Verso 18, Fê, do mesmo capítulo. O homem iracundo, olha o que diz aí, suscita contenda, mas o longânimo apazigua a luta. O homem irado, ele só vai produzir mais guerra, mas o longânimo, aquele que sabe que Deus está no controle da sua família, está no controle do trabalho, está no controle de todas as coisas, o que é que ele produz? Apazigua a luta. Irmão, tem hora que a gente está lá no Facebook, o Facebook nesses últimos dias está testando a nossa paciência. E aí de repente eu vejo lá os irmãos, falar dos irmãos aqui, não é os ímpios, não, os irmãos aqui. Aí vai lá e me coloca uma postagem. Eu digo, mas meu Deus, infeliz, você estava na igreja domingo e você não ouviu. O que você está falando? Não é isso. Aí você, irmão, aí você diz assim, mas eu não vou fazer, eu não posso. Mas tem cada postagem que merecia um comentário. Mas se você comentasse, você suscitaria o quê? Contenda, a guerra, uma briga. E não adianta, irmão, tem hora, tem momento que não adianta falar. Eclesiastes 7:9, Fê. Olha o que diz aí. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio ou no interior de quem? Dos tolos. Irmão, a provocação ela tem um alvo. Diga comigo, a provocação ela tem um alvo. Diga mais uma vez, a provocação tem um alvo: despertar em mim a ira. Por quê, pastor? Porque o homem irado, ele fala aquilo que não deve, ele faz aquilo que não poderia fazer, tudo isso debaixo do controle da ira. Por isso a recomendação é: irai-vos, mas não peque. O problema é você conseguir controlar a ira sem a ação. Porque o que é pecar, pastor? Irar é aquele sentimento, puxa vida, falaram, eu vi, que coisa. Agora pecar é ser movido pela ira.
Toda vez que eu sou impulsionado pela ira, toda vez que eu sou movido pela ira, toda vez que alguém me provoca e eu respondo aquela ideia, eu não vou deixar barato, eu não vou deixar quieto, eu tenho que falar, não tem não. Sabe como é que a Bíblia diz sobre Jesus? Ele foi levado como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele foi levado como uma ovelha que não fala, uma ovelha quieta. Faz alguma coisa, muda, desce da cruz, responde. Diga comigo, o silêncio é a resposta dos sábios para os tolos que não sabem ficar de boca fechada. Provérbios 22:10. Provérbios 22:10. Ajuda eu, filho. Provérbios 22:10. Lança fora o escarnecedor, e a contenda se irá, cessará a rixa e a injúria. Lança fora o escarnecedor, e a contenda vai embora. Tem hora que a gente precisa tirar essa pessoa da nossa vida, deixa ela de lado. Pessoa que suscita ira, pessoa que desperta em você. Ela está, pastor, eu não aguento. É fácil, querido, presta atenção, é fácil. É só você não compartilhar daquilo que a pessoa compartilha. Lança fora, e a ira vai embora junto. Agora, Provérbios 25:22. Volta um, Fê. Volta um. Olha só, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. 22. Porque assim se lhe amontoará as brasas sobre a sua cabeça, e o Senhor te recompensará. Sabe como é que a gente faz? O inimigo, a gente ajuda ele. Se tem uma coisa que Jesus nos ensinou na cruz, é o olhar de misericórdia. Diga comigo, olhar de misericórdia. Quando Jesus está sendo crucificado, Jesus olha para aqueles homens que estão ali tirando a sua vida, e Ele diz assim: Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus olhou para aqueles homens e disse assim: olha, eles não sabem o que estão fazendo. Sabe, uma das coisas que nos habilitam e nos ajudam a ser como Cristo, é olhar para as pessoas e dizer assim: olha, você só está falando isso porque não sabe o que está falando. Você só está me ferindo porque não sabe que isso está me ferindo. Tem hora que a gente precisa ter essa sensibilidade. Ele não sabe o que está fazendo. E como isso acontece? Simples. Se é o seu cônjuge, precisa falar com ele. Você olha, tem hora que você fala algo que eu não me sinto bem. Isso não me deixa vontade de permanecer. Para encerrar esse tópico, 1 Tessalonicenses 5,15. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Não é pagando mal com mal. Se alguém te der o mal, pague com bem. Bate no ombro do irmão e diga assim: por favor, cuidado com as provocações. A provocação é a isca de Satanás para te prender numa armadilha chamada ofensa. Satanás joga
a provocação, você se ofende, então ele consegue te pescar. Por isso preste atenção, não ceda de maneira nenhuma às provocações. Tem uma frase, Eric, ajuda eu para se lembrar de quem é, não me lembro. Mas quando alguém chegar para você e dizer, você é ruim, diga para ele assim, eu sou pior do que você imagina. Você acha que eu sou ruim? Não, eu sou muito pior do que isso. É que a gente não mostra o nosso outro lado. Hã? Tem ou não tem o outro lado? Não deveria ter, mas a gente sabe que existe um outro lado. Não provoca, não ceda às provocações. Terceira característica, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo de número 10. Está escrito assim: e ela estava em amargura de alma, e orava ao Senhor, e chorou muito. Diga comigo, Ana chorou muito. Terceiro, quer ser firme como Ana? Aprenda a chorar no lugar certo. A gente vai aprender com Ana que o problema não é estar amargurado, o problema não é ter uma angústia de alma, o problema é onde você coloca tudo isso. Tem pessoas que não sabem lidar com as angústias da vida e colocam isso no lugar errado. Sabe, Ana entrava no templo e chorava no templo, se derramava no templo, porque eu preciso saber onde é o meu lugar para chorar. Eu preciso ter um lugar para mostrar quem eu sou. Eu preciso ter um lugar para colocar para fora o que está aqui dentro. Eu preciso ter um lugar para colocar para fora o que eu estou sentindo. E esse lugar é o templo. Mas a gente gosta de julgar as pessoas, você já percebeu? A gente vê alguém chorando na igreja, a gente olha e fala assim, nossa, deve estar passando por um problemão na vida, cara. Olha o jeito que chora. Olha lá, meu Deus. Aí a gente sente compaixão, a gente quer ir lá abraçar porque está chorando. E isso foi limitando as pessoas. As pessoas perderam a sua liberdade em Cristo Jesus para poder manifestar a sua humanidade. Então a gente pode entrar num culto em que a gente vai encontrar pessoas que querem celebrar a Deus. Deus está cumprindo, Deus está fazendo. Elas entraram no culto, elas querem celebrar a Deus. Em contrapartida, há outras pessoas que vão entrar no culto sem resposta nenhuma, passando pelo pior momento da sua vida. Elas vão se prostrar e chorar. Ambas estão certas. Escolheram o ambiente exato para manifestar a sua humanidade. Agora, o que eu não posso é manifestar a minha humanidade no lugar errado. Quando Jesus quis revelar a angústia da sua alma, Ele foi para um lugar específico. Pegou os seus discípulos, subiu para o Getsemane. Lá no Getsemane, Ele separou os discípulos, foi um pouco mais adiante com alguns e disse, a minha alma está angustiada. Nem todo mundo precisa saber que você está vivendo uma vida de angústia, mas você faz questão de acordar pela manhã,
Abriu o Facebook pergunta para você: o que você está pensando? Aí você coloca lá, se sentindo mal. Aí vem os carniceiros: o que foi? Está tudo bem, fique em paz, vai dar tudo certo. Bate no ombro do seu irmão e diga assim: a partir de hoje, aprenda a chorar no lugar certo. Vai para o lugar certo. Eu estava vendo que tinha uma mensagem no meu celular, Fernando, uma ligação, quase 1h da manhã, essa madrugada. Acho que os irmãos da intercessão estavam aqui. Ó, Pedro, pega essa. Os irmãos estavam orando aqui, pastora Rosa. Aí perto da 1h eles quiseram ir embora. Foram tentar abrir o portão não abria. Ligaram o pastor, mas o pastor não é chaveiro. Aí eu vi a mensagem que o portão não estava abrindo. Mas não era que o portão não estava abrindo, era Deus falando: ora mais. Não é isso, pastora Sandra? Ora mais. Mas daí quebraram o cadeado e foram embora. Oh, Jesus. Não era o portão quebrado, era Deus dizendo: ore mais, está no lugar certo. Quer ir embora para quê? Irmão, preste atenção numa coisa que eu vou dizer para você. Eu vou lembrar você do que o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse é o melhor lugar para a gente expressar quem a gente é de verdade. Toda a espiritualidade que a gente tem desenvolvido culto após culto é para a gente conseguir ser homem de verdade. Todo homem que não é espiritual, ele acaba tendo problema na sua vida. Então repita comigo: eu preciso ser espiritual. Mais uma vez, eu preciso ser espiritual para ser mais humano. Perceba, na vida de uma pessoa, quanto menos espiritualidade ela tem, menos humana ela é. Eu preciso de espiritualidade para ser mais humano, para ser mais homem, para falar mais das minhas dores, das minhas angústias. Mas eu preciso fazer isso no lugar certo. Tem gente que faz isso com a primeira pessoa que fala no ponto de ônibus: ixi, vai chover hoje. Ah, vai chover porque ontem meu marido brigou e aí o dia já não acordou bem. A pessoa no ponto de ônibus fica assim: eu só falei que não ia chover, meu amigo. O que tem a ver o seu casamento? O Uber vira psicólogo. Chore no lugar certo. Por quê, pastor? Entenda uma coisa. Olha o que eu quero que você entenda. Coloca aí, Fê, Eclesiastes 3:4. Olha só. Eclesiastes vai dizer que há um tempo certo para todas as coisas na nossa vida. E há tempo de chorar. Irmão, presta atenção no que eu vou dizer para você. Tem tempo para chorar. Não é pecado chorar. Não é errado chorar, não é. O problema é fazer isso no lugar errado, na hora errada. Agora, quando eu faço isso no lugar certo, aí dá certo. A outra coisa que você não pode fazer com esse tempo,
Salmo 42, versículo 3. As lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Olhe para o seu irmão e diga assim: por favor. Diga para ele: por favor, não faça das lágrimas o seu alimento. Querido, é um tempo. Vou dizer isso bem claro para você entender. O choro, ele é um tempo. O que significa isso? Vai durar um tempo, mas ele vai passar. Vai chegar o tempo de rir, mas enquanto for o tempo de chorar, chora. Vai passar. É uma fase, vai passar. Mas não faça das lágrimas o seu alimento. Por favor, não faça disso aquilo que te motiva, deixar isso consumir a sua vida. Não faça isso. Salmo de número 30, versículo 11. Por que eu não posso fazer as lágrimas? Será que você pode ler isso? Leia. Tornaste o meu pranto em... Deus quer mudar isso, mas no tempo certo. Deus quer pegar o tempo do choro e transformar ele no tempo da alegria, no tempo certo. Quarto e último. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 17. Está escrito assim: então Eli respondeu e disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste. Quarto, quer ser firme como Ana? A minha pergunta para você é: quem é o sacerdote que você escuta? Ana está no templo, orando, chorando, se derramando. Acontece um episódio até engraçado, porque a Bíblia diz que Ana falava de uma maneira, e Eli está de longe vendo, está dizendo: essa mulher entrou embriagada aqui no templo. Olha como as pessoas julgam. Está bêbada. Aí Eli vai se aproximar dela e vai dizer assim: filha, por que você está bêbada na igreja? Ela vai dizer: não, meu senhor, eu não estou bêbada. É a minha alma que está aflita. Eu estou colocando a minha alma diante de Deus. Então Eli volta e diz assim: então, que assim seja, conforme a tua oração. Vai em paz. Aquela mulher vai, e o ventre dela se abre. Deixa eu dizer algo para você aqui. Quer ser firme? Creia na palavra que você ouve. Vou dizer de novo: creia na palavra que você ouve. Querido, cada vez que alguém sobe nesse altar e fala em nome do Senhor, isso é uma mudança para a sua história. Quando Ana ouviu Eli dizendo: vai em paz, e que o Senhor faça conforme a tua oração, a bênção de Deus repousou sobre a sua vida. No próximo ano, ela já tem um bebê no colo. Por quê? Porque ela tinha um sacerdote sobre a sua cabeça. Veja, presta atenção. Ana não fez a campanha do milagre. Ana não participou do corredor da bênção. Eli disse para ela: vá em paz, e que o Senhor responda conforme a tua oração. Não é a minha.
Não adianta você vir aqui na frente do altar e pedir para mim fazer uma oração que você deveria fazer. Pastor, ora por mim. Não peça para mim fazer uma oração que deveria ser a tua oração. O meu papel é aqui, sabe qual é? Vai em paz, e que o Senhor responda conforme a tua oração. Nós precisamos crescer, irmão. Nós precisamos abandonar os amuletos, nós precisamos abandonar as mágicas gospel, nós precisamos abandonar aquilo que não é, para dizer: eu creio, a minha confiança está no Senhor e nada além dEle. Quando você tem alguém, é isso que nós... Quando você tem alguém que você confia, você anda pela palavra. Então quando você confia em alguém, alguém vira para você e diz assim: olha, pode esperar, amanhã eu estou lá. Você confia, porque você sabe, é alguém, amanhã ele vai estar lá. Agora quando eu tenho certeza que 90% das pessoas aqui já ouviu uma expressão dessa: amanhã eu te pago. Só que o amanhã eu te pago, não falou o mês, não falou o ano, não falou, é amanhã. Ei, escute uma coisa. Ore, venha para o culto e ore. E quando terminar o culto, diz assim: pastor, hoje eu coloquei a minha petição diante do Senhor. Vai em paz, que o Senhor responda conforme a tua oração. Isso é milagre. A gente não é mais firme porque a gente fica atrás da oração mágica, da oração forte, a oração do descarrego, a oração da mágica. Não, pelo amor de Deus. Crentes que não oram, crentes que não têm intimidade com Deus, ficam atrás de: você viu, ali tem, lá tem. Não, crentes que oram, digam assim: querido, você só precisa entrar no teu quarto, fechar a tua porta, e o teu pai que vem em secreto, ele vai te ouvir. Só tem que orar. Está certo que é mais lucrativo eu chegar para você aqui e falar assim: querido, nós estamos vendendo uma garrafinha de água aqui, e a gente vai fazer uma oração forte sobre ela, e você vai levar ela para casa por R$100. Você acha que alguém não ia comprar a garrafinha ungida para levar para casa? Não ia? Que isso? Se a senhora quebra minha propaganda, estou falando tão... Mas é água do Jordão. Que isso, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Porque Deus continua sendo Deus. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Prepara a canção para a gente, e a gente termina com ele. Pela manhã, cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi, Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus. Crê em quem? Crede no Senhor vosso Deus e estareis. Crede nos seus profetas e sereis. Se coloque de pé no seu lugar.